Sobre o jogo de hoje, vamos seguir comentando sobre Cuiabá e Atlético, enquanto o Cláudio não nos aciona com a entrevista coletiva do Turco. Como você enxerga o jogo de hoje? Falamos de um Atlético que não mereceu, que deu errado nesse Galo, que desde o primeiro tempo você dizia de uma estratégia equivocada, Edu Panzi. Ô Cirilo, o primeiro tempo do Atlético foi muito ruim, ponto. Lá no Rio de Janeiro, o primeiro tempo do Atlético havia sido muito ruim também. Em outras oportunidades, a gente tem visto o Atlético alternando, né, os tempos de jogo. Em determinado momento da temporada, o Atlético jogava bem o primeiro tempo e caía na segunda etapa. Mas hoje, falando especificamente desse jogo contra o Cuiabá, foi um primeiro tempo em que o Atlético praticamente não jogou, né? Não finalizou, sofreu muito com os contra-ataques do adversário. O Igor Rabelo foi o melhor em campo porque tirou bolas em cima da linha. No primeiro tempo, uma delas. Everson fazendo grandes defesas. Cuiabá, que é um time muito bem organizadinho pelo Tony, pelo técnico português. Não tem nenhum constrangimento em se defender. É uma ideia de jogo, é uma estratégia. É o time que joga para contra-atacar mesmo e é organizado. Às vezes fecha com uma linha de 5 jogadores. Em outros momentos, uma linha de 4, adiantando um pouco mais um dos volantes. E fez isso muito bem na primeira etapa, anulando, encaixotou o Atlético. A marcação do Cuiabá, ela ficou certinha na primeira etapa e ele conseguiu contra-atacar. Em vários momentos criou com o Rodriguinho, com o Alisson, que para mim foi um dos jogadores mais perigosos, com o próprio Valdívia, os meio-campistas chegando a todo tempo na cabeça de área. O Atlético teve dificuldade com isso também. Veio a segunda etapa, o Turco num primeiro momento tentou com mudanças de funções, de posicionamento de alguns jogadores. No primeiro tempo, o Jair afundava na linha de ataque do Atlético para tentar ter uma igualdade numérica, e o Zaratio, ele ficava um pouco mais recuado. No segundo tempo, o Jair passou a iniciar a construção e o Zaratio um pouco mais à frente. O Otávio passou a fazer o lado esquerdo nessa saída de bola. Não deu certo também. E aí o Turco começou a fazer as mudanças de peças. E aí colocou mais qualidade. Pedrinho entrou muito bem, hein, Cirilo? Entrou muito bem. Acho que é um jogador que pode ser muito útil para o Atlético nesse restante de temporada. Ele dá o início, né, da jogada do gol do Atlético, trabalhando pela esquerda com o Kenny e com o Arana. Talvez tenha sido o melhor jogador do Atlético, à exceção do Igor Rabelo, que no segundo tempo também tirou uma bola em cima da linha. Mas o Pedrinho, para mim, foi o melhor jogador do Atlético. Agora, o Atlético teve outra grande dificuldade, né? O Turco optou por jogar com o centroavante, jogadores de área, e a bola chegou uma vez no jogo. E nessa vez o Allan Kardec guardou. Enquanto esteve em campo o Fábio Gomes, a bola não chegou limpa para o Fábio Gomes. Como no gol do Kardec, por exemplo, nenhuma bola para o Fábio Gomes. Algumas bolas alçadas e longe de passar pelo centroavante. Isso aconteceu com o Kardec. Uma bola alçada pelo Guga, longe de passar pelo centroavante. Odu, diga. Tem um acréscimo sobre o Kardec, concordo em parte contigo. Sobre o Kardec não, perdão, sobre o Fábio Gomes. Mas se posiciona muito mal também, né? Parece que esconde da bola, Edu. Eu acho que há uma tendência a bater no jogador, a criticar bastante o Fábio Gomes. O fato é que a bola não chegou nele. Eu prefiro olhar outros aspectos que não apontar o dedo para um jogador quando tem 11 em campo. Um time que não deu um chute a gol contra o Flamengo, deu um chute a gol contra o São Paulo, teve dificuldade contra o Botafogo, contra o Cuiabá. A culpa é do Fábio Gomes. Não digo culpa, cara, mas eu acho que assim, me parece natural, assim, o cara esconde da bola. Diga, Cláudio. Não, eu tô aqui já na sala de imprensa. Minha pergunta para o Edu é o seguinte: será que se fosse ele, ia fazer o gol do Allan Kardec? Nem minhas dúvidas. Nem na pequena área o cara tava, cara, assim. Eu não sei, não dá para dizer se faria ou não. Que é uma característica minha também, tá, gente? Eu não gosto de apontar dedo para um jogador. Eu acho que dentro do que o Turco pensou, a bola pouco chegou para centroavante. O Kardec teve uma chance no jogo, foi lá e guardou. O Fábio Gomes não teve. Pode ser muito também do posicionamento do centroavante. Mas o Kardec fez o gol já nos acréscimos, à medida que o adversário saía um pouco mais para o jogo, o Atlético encontrava mais espaço, o Atlético tinha melhorado no jogo. São muitos aspectos para não ficar no pós-jogo aqui falando sempre Fábio Gomes. Você entra na rede social, só Fábio Gomes. Antes do jogo era só Fábio Gomes. O Atlético não empatou o jogo por culpa do Fábio Gomes. O Atlético empatou o jogo porque ele não jogou no primeiro tempo, não criou, não deu um chute no gol. No segundo tempo, estava passando o segundo tempo inteiro sem dar um chute no gol. E acabou construindo uma jogada que o Pedrinho entrou muito bem, numa jogada que a gente não tinha visto do ponta com o lateral até então, e aconteceu do Keno
com o Arana, veio o cruzamento e ele estava o centroavante no posicionamento correto, sem goleiro, sem nada, empurrou. E aí, méritos do Allan Kardec também, por fazer o gol. Eu só não acho que se resume ao Fábio Gomes o problema do Atlético no jogo, ponto. E a culpa talvez seja muito mais de quem escolheu do que dele. O Fábio Gomes não faz muito mais do que isso. Isso aí, tô de acordo. A crítica não... Eu prefiro criticar muito mais a escolha pelo Fábio Gomes do que o próprio Fábio Gomes. Eu não esperava muito mais do Fábio Gomes no jogo, para ser sincero. Por mais que você queira jogar com centroavante, você pode jogar com centroavante. Põe o Vargas de centroavante. Quantas vezes o Rubens já não jogou mais adiantado, né? Se não dava pro Keno, se não dava pro Pedrinho, pro Pavon, 90 minutos, 60 minutos, 45 minutos... Cara, põe o Rubens ali para fazer a função, solta mais o Arana, põe o Arana para jogar mais adiantado como um ala, segura mais o Rubens, ou põe o Rubens para jogar mais adiantado como um ponta, segura mais o Arana, deixa o Vargas que se movimenta mais, tem muito mais qualidade, já fez essa função em algumas vezes, apesar de eu não gostar muito, mas cara, eu prefiro o Vargas não gostando muito dele como centroavante do que o Fábio Gomes. Mas se o problema do Atlético fosse só o Fábio Gomes, gente, tava bom demais. Tava fácil de resolver, né? Era só não jogar o Fábio Gomes. Como ele não jogou todos os últimos jogos para trás. E mesmo assim o Atlético tem tido problemas. Eu citei os últimos jogos do Atlético. O Fábio Gomes não estava em campo contra o Flamengo. Quem estava lá é um tal de Hulk. O Hulk se posiciona bem, só que a bola não chegou. Contra o São Paulo, o centroavante era o Hulk. O Hulk se posiciona bem, só que a bola não chegou. Aliás, chegou, teve um pênalti que não foi marcado. Mas enfim... Muito mais mérito do Hulk que partiu com a bola. Mas como centroavante, a bola não chegou. Contra o Botafogo, teve problemas também. O Atlético hoje é um time que tem muita dificuldade para criar lá na frente. E eu repito, se o problema do Atlético se resumisse a Fábio Gomes, estava resolvido o problema do Atlético. Porque no próximo jogo não vai ter o Fábio Gomes, vai ter o Hulk.